A Argentina está na reta final para o segundo turno da eleição presidencial. Hoje, às 9 da noite, na Argentina, Javier Milei e Sérgio Massa vão se encontrar no terceiro e último debate presidencial entre esses dois candidatos. Daqui a uma semana, no próximo domingo, dia 19, os argentinos vão às urnas para escolher o novo presidente do país. Quem chega com os detalhes é a nossa editora de internacional, Luciana Caxan, né, Lu, que vem trazendo pontos aí desse debate. É isso, Ju. Chegou o grande dia, o dia do debate, o último debate entre Massa e Milei. O debate acontece hoje à noite, às 9 da noite, vai ser transmitido nacionalmente lá na Argentina. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, também lá no canal da Câmara Nacional Eleitoral. Os temas do debate vão ser os temas que são importantes para a nação argentina: economia, política internacional, educação, saúde, etc. Vão ser sorteados ali na hora, né? E cada um vai poder perguntar e responder ali. A gente tem falado durante toda essa semana na cobertura dessas eleições que tanto Milei como Massa, eles têm muito o que falar sobre o outro, que estarão ali debatendo. E a gente preparou aqui duas telas com as principais polêmicas envolvendo, as principais discussões envolvendo cada um dos candidatos, que vão ser provavelmente o que vai ser falado hoje à noite. Então, começando por Milei. Milei, desde ali da campanha dele, uma das coisas que mais chamaram a atenção foi que ele quer dolarizar a economia, extinguir o Banco Central. Ele disse que ele quer acabar com o peso, ele disse que o peso é a causa da hiperinflação no país. Ele também falou sobre o mercado de órgãos e porte gratuito de armas. A comercialização de órgãos humanos na Argentina é proibida. Quando ele fez essa declaração, gerou muita polêmica, muita crítica. Depois ele ficou quietinho, não falou mais sobre o assunto, e quando ele apresentou a proposta de governo dele, isso já nem estava mais lá no meio. Porte gratuito de armas é que ele quer oferecer a todos os cidadãos argentinos. Ele fala também questões sobre desaparecimento de cidadãos durante a ditadura militar na Argentina e também alegações de fraude, suposta venda de candidatos no primeiro turno da eleição, no dia 22 de outubro. Ele não aceita, mesmo Massa passou na frente dele, Milei também foi para o segundo turno, mas ele não aceita, diz que a eleição não foi justa. Agora, do outro lado, nós temos o candidato governista, Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, e esses são os temas que devem surgir no debate. A inflação não tem nem como fugir, né, Ju? A hiperinflação está aí a 140% no acumulado deste ano. Uma projeção da agência Moody's diz que ainda em 2023 vai chegar a 150%, para o ano que vem, 2024, 275%. Então, assim, Massa não vai ter como fugir desse assunto, provavelmente vai ser questionado e vai ser pressionado por Milei. O preço dos combustíveis, em agosto, as petrolíferas e o governo fizeram um acordo para segurar o preço dos combustíveis até dia 31 de outubro, ou seja, depois do primeiro turno. Só que foi chegando perto do prazo deste acordo expirar e os combustíveis acabaram na Argentina. Isso gerou muitas filas, muitas reclamações, uma crise generalizada de desabastecimento, e foi aí então que o combustível apareceu, surgiu, só que 10% mais caro. Então, isso também vai ser cobrado dele. E a relação com o FMI, todos os acordos que ele fez ali em relação ao endividamento da Argentina, também as indas e vindas com o kirchnerismo. Durante um tempo, ele tinha simplesmente esgotado sua relação com o kirchnerismo. Agora, um dos principais aliados dele é o filho de Cristina Kirchner. Então, a gente tem que agora esperar. A gente vai ver o que vai acontecer nesse debate. Semana que vem, uma hora dessa, quase 6 da tarde, as urnas já estarão fechadas e a apuração já vai começar. Então, agora é só acompanhar, Ju. E o governo brasileiro também vai acompanhar de perto, né, Lu? Porque a gente pode até pensar que vários pontos que são colocados pelo Milei nesse discurso foram colocados justamente como um contraponto pelo presidente Lula, como, por exemplo, a dolarização da economia, né? Ele, em vários discursos internacionais, colocando ali em vários encontros com países que os países da América Latina precisavam se unir, né, em torno de uma moeda única, para que o dólar não comandasse ali
as economias, ou seja, estão ali em pontos bastante diferentes. Exatamente. Existe até essa questão que é a favor do Massa, que é a questão da governabilidade. A gente tem falado disso. Massa tem mais possibilidades de fazer acordos ali com os outros partidos, apesar dele também não ter a maioria no Congresso, mas para ele é mais fácil negociar, ele está mais perto de ter a maioria que Milei. Milei vai precisar negociar muito, fazer muita concessão e até, eu acredito, mudar o discurso dele em alguns pontos para poder receber os apoios que ele precisa e poder governar caso ele seja eleito. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, nessa questão da governabilidade também. Até porque alguns pontos, né, Lu, chamam a atenção no discurso, né? Mas quando vai ser colocado em prática, aí o governo começa a ter que negociar e ver que não é tão fácil assim. Né? E não tem como fugir disso, né? Então é o que a gente precisa acompanhar aí nos próximos dias. Muito obrigada, Lu, pelas suas informações. Eu vou chamar agora para essa conversa o Urian Fancelli também para tratar sobre essa questão dos candidatos e da eleição na Argentina, né, Urian? A gente já tem ele por aqui, isso. Porque, claro que isso chama a atenção do governo brasileiro, que está ali meio calado, né? Não está se colocando muito a respeito dessa aproximação dos dois, né? Tão próximos ali nas pesquisas, mas que tem ali um interesse grande numa eleição de Sérgio Massa e não de Milei. Isso mesmo, Juliana. A Luciana trouxe um panorama muito bom, muito completo em relação ao que está acontecendo. Existe sim uma campanha por parte do governo brasileiro, mesmo que velada, para que o Sérgio Massa vença as eleições, porque uma vitória dele significaria uma continuidade, de certa maneira, por mais que ele tente se distanciar disso, mas uma continuidade disso que vem acontecendo. E querendo ou não, uma continuidade do governo atual significaria uma proximidade ideológica maior do governo brasileiro. E a gente sabe que quando dois governos estão ideologicamente próximos, isso muitas vezes pode acabar tendo como consequência uma proximidade política e também econômica. A Argentina é o país que mais compra produtos industrializados do Brasil, então são produtos de alto valor agregado. E o Milei, em diversos momentos, disse que gostaria de romper relações com o Brasil, falou também que romperia relações com a China, chamando a China de comunista, sendo que a China também é um dos maiores parceiros comerciais da Argentina. Então, pelo menos do lado brasileiro, por mais que até o Milei possa vencer as eleições, a gente não vai esperar nenhum tipo de... Pode haver um distanciamento, mas não vai haver um rompimento. Agora, da Argentina vai ser um mistério. Eu acredito que não, que isso que o Milei fala é da boca para fora, porque ele se diz... ele se classifica como um libertário e não vai querer atrapalhar os interesses dos empresários argentinos. Mas vamos ver, né? Tudo é possível. Agora, eu vou chamar também para essa conversa nossa analista Renata Agostini, né, Renata? Que também vai trazer alguns pontos aqui em relação a essa análise de como o governo brasileiro está vendo as eleições na Argentina que estão chegando nessa reta final. Eu peço para a Renata, então, fazer uma análise sobre essa questão do apoio, né, de alguns ex-presidentes, inclusive da América Latina, para Milei e essa aproximação, essa dificuldade, então, de Sérgio Massa de conquistar os votos justamente dos indecisos, que são votos tão importantes nesse momento. Exato. Boa noite para você, Urian. Boa noite a todos. A eleição da Argentina tá emocionante e quando a gente pensa na perspectiva do governo brasileiro, que sabemos, né, apoia a candidatura de Sérgio Massa, a gente não teve ali, obviamente, né, uma declaração de apoio explícita por parte do governo do Palácio do Planalto, mas teve uma nota do PT deixando muito clara a posição do partido e nós sabemos dos laços que existem entre Lula, o PT e o kirchnerismo. Grupo que da onde sai Sérgio Massa, né, o atual ministro da Economia, e que está defendendo esse campo político, ainda que a estratégia na eleição seja muito similar à do próprio Lula, de deixar um pouco, né, essa história de lado, tentar colocar para as pessoas que ele está representando algo maior, essa ideia de Sérgio Massa nesse segundo turno, né, a ideia da aliança nacional, de se pensar um pouco para frente, além desse campo político, por uma razão óbvia. O kirchnerismo, o peronismo está
muito desgastado, e é isso que explica a gente ver essa adesão à candidatura de Javier Milei, e ele, inclusive, aparecendo alguns pontos na frente. Agora, como vocês falavam, peguei aqui o finalzinho do debate, o Ian estava destacando o que tudo pode acontecer. Isso se explica pela proximidade nas aferições, nas pesquisas, mas pelo fato de que Sérgio Massa conseguiu ganhar tração do final ali do primeiro turno ao longo desse segundo turno. Um pouco da estratégia de comunicação, sim, um pouco isso não é só análise, é o que dizem aliados de Sérgio Massa, com os quais eu e Daniel Rittner conversamos há alguns dias. Uma parte desse roteiro é explicado por erros do próprio Javier Milei, é o que eles enxergam. Milei que começou uma campanha batendo muito na questão econômica, e aí, gente, um ministro da economia, da fazenda, de um país que tem mais de 140% de inflação, tentando se defender numa campanha, vocês imaginam o estrago quando o Javier Milei entrou na campanha só batendo na tecla da área econômica. Porém, o próprio Milei, em determinado momento, acabou fazendo ali um ajuste de rota e trazendo à tona todo esse debate na arena dos costumes, a questão do armamento. E isso permitiu a Sérgio Massa robustecer a sua estratégia da campanha do medo. Então, o que a gente está vendo nesse segundo turno? Um Milei fazendo aquela estratégia de tentar ali se amenizar o seu discurso, olhar, né, fazendo uma certa guinada, ainda que o esforço de Sérgio Massa seja de retomar todas as falas polêmicas, não só dele, como de assessores, e Sérgio Massa tentando se descolar, assim, né, como consegue, dessa imagem de ser um expoente do kirchnerismo. O debate vai ser nesse ponto, Juliana, mas quando a gente fala da campanha do medo voltada como uma estratégia de Massa para Milei, ela também acaba sendo uma estratégia que Milei usa ao apertar alguns botões no eleitorado argentino nesse momento. O medo de que eles possam ver uma repetição ou até um aprofundamento dessa crise econômica argentina que já vem de muito, muito tempo. Agora, eu queria trazer um outro ponto para a nossa conversa que chamou muita atenção no primeiro turno, que foi o fato das pesquisas errarem, né? A gente está falando disso também aqui no Brasil, nas eleições do ano passado, um fenômeno que também aconteceu. E eu queria ouvir do Urian o que pode mostrar aí o caminho para o segundo turno a partir desse erro das pesquisas, talvez de uma dificuldade ali de conseguir, de fato, conversar com os eleitores de uma forma mais clara. Eu acredito, Juliana, que muitos eleitores, no momento em que o país se encontra nessa situação, acabam até mesmo não conseguindo, de maneira transparente, reconhecer em qual candidato eles vão votar, porque muitos desses acabam sendo candidatos de protestos. Você imagina a posição de um argentino ter que escolher entre a continuidade, porque a partir do momento em que o Milei e o Massa foram para o segundo turno, isso significa que os argentinos, na minha visão, rejeitaram qualquer alternativa de bom senso, porque uma delas seria a continuidade, o que eles escolheram, a continuidade de uma política econômica que já vem sido feita. O Massa tenta, sim, se distanciar do peronismo, do kirchnerismo também, mas fato é que durante os últimos 14 meses ele foi ministro da Economia de um país que, como a Renata disse, tem mais de 140% de inflação, que a moeda desvalorizou nos últimos anos 95%. Então, para um argentino ter que escolher entre isso ou um outro candidato que também é muito polêmico, que é completamente anti-establishment, que se projeta com base em confusões, que xinga o Papa, que é argentino, né? Um país que tem 45 milhões de pessoas, sendo que 40% da população é católica. Ele chama o padre de um esquerdista, filho da mãe. Aí o Papa vai lá e diz que para a população cuidar com palhaços messiânicos. Então, isso mostra para o show de horrores que o cenário político se torna e que as pessoas são obrigadas a escolher e que muitas vezes têm dificuldade de responder numa pesquisa, de reconhecer em quem elas vão votar.
Agora, Renata, para o Brasil, a gente acabou de comentar quais podem ser os efeitos, né, dessa eleição na Argentina, mas Mercosul também, todos os países ali de olho no resultado dessas eleições, né? Exato, porque, veja, gente, a plataforma de Javier Milei, isso anunciada por ele, né, é de questionar vários aspectos digamos, da gestão econômica da Argentina nos últimos anos, e aí entra aquela plataforma dele que ficou super famosa, né, da dolarização da economia argentina, mas entram outros aspectos que têm um impacto regional extremamente relevante. Um deles é a presença da Argentina no Mercosul. Vamos lá, gente, o Mercosul é um bloco regional que tem como princípio facilitar a troca de bens, produtos, né, entre esses países da região e fez com que, a Argentina e o Brasil especialmente, mas Paraguai e Uruguai também, estreitasse a relação de forma que as suas indústrias ficassem muito atreladas. Então, vamos falar aqui um pouco de Brasil e Argentina, que é onde eu tenho os dados mais frescos na cabeça, né? Nem tanto de Paraguai e Uruguai. Mas nesse caso, quando a gente olha Brasil e Argentina, a Argentina passou a ser um destino extremamente importante do Brasil em relação aos bens manufaturados, que são os bens da indústria. Existe uma ligação, especialmente no setor automotivo, o Brasil vende peças, compra carros, extremamente importante, e o que faz com que uma revisão da presença da Argentina nesse bloco, isso significaria rever condições justamente de importação, exportação, tarifas. Isso pode embaralhar imensamente o comércio na região e especialmente o comércio bilateral. Apesar da Argentina ter, sim, uma situação econômica muito complexa há muitos anos, ela segue sendo um mercado extremamente valioso para o Brasil. Daí, e aí conectando com a sua primeira pergunta, Ju, como que o Brasil olha? Para o governo brasileiro, o governo Lula, existe o risco de se perder um aliado estratégico, porque Massa seria a continuação do que temos hoje com Fernandes, então alguém que Lula sabe que vai poder trocar ideias com movimentos regionais, mas existe um risco para um baque que possa acontecer na economia. Por isso a preocupação é muito grande com o que acontece na eleição argentina e com uma eventual vitória de Milei. Estamos falando de um candidato que diz que se ganhar não vai querer se reunir ou falar com o presidente Lula. E aí a gente está falando, do ponto de vista do Brasil, não é algo trivial, a gente não está falando de uma relação de vizinhos apenas, a gente está falando da relação de dois países que têm muitos interesses econômicos em comum e muitas negociações difíceis a serem tocadas, complexas a serem tocadas em conjunto nos próximos anos. Até porque, né, Urian, a gente tem aí a construção de um acordo do Mercosul com a União Europeia que também está em jogo e que também pode ser afetado por essa eleição. Exato, se o Milei que critica o Mercosul, e eu reconheço que muitas das críticas são válidas, porque o Mercosul surgiu lá atrás, né, para ajudar a facilitar o comércio entre os países, para defender um liberalismo econômico entre os países da região, e algo que muitas vezes é falho, que acaba apenas dificultando isso tudo. Então, dá para se dizer, sim, que hoje o Mercosul não consegue cumprir com aquele objetivo pelo qual ele foi criado, mas, por outro lado, a gente tem nesse momento aí uma oportunidade de ressuscitar esse Mercosul com esse acordo com a União Europeia, que é um acordo que vem sendo negociado há 20 anos, não é só um acordo de livre comércio, mas um acordo de cooperação que é considerado por alguns como o maior acordo de cooperação da história entre dois blocos e é algo muito significativo que teria o potencial de incrementar aí o PIB brasileiro em torno de 615 bilhões de reais só nos próximos 15 anos. Tornar a indústria nacional muito mais competitiva, facilitar para que produtos brasileiros entrassem na Europa, para que empresas europeias participassem de licitações aqui e vice-versa. Então, um acordo muito completo que poderia dar uma chacoalhada
tanto na economia dos países da região do Mercosul, quanto nos países europeus também. E com o Milei entrando, questionando o papel do Mercosul, até mesmo a sua própria existência e a participação argentina, isso fica muito complicado. Então, é ameaçado sim, apesar de que, por outro lado também, né, será que alguém que se diz tão liberal, praticamente libertário, gostaria de impedir com que um livre comércio entre duas regiões do mundo acontecesse? Será que ele atrapalharia isso? Porque seria um pouco contraditório também. Urian Fancelli, Renata Agostini, muito obrigada pelas colocações. A gente continua conversando na edição, mas eu vou fazer um rápido giro aqui internacional também e a gente já volta.